Olá, 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 olá. Bom, infelizmente, né, não pudemos fazer a aula presencial. Então eu vou fazer assim um resumão do que seria essa aula. Futuramente a gente faz ela lá na Fênix. E o Márcio me cedeu algumas plantinhas aqui para poder falar com vocês e explicar algumas coisas. Vamos direto ao assunto. Para a gente mexer nos vasos, para a gente poder replantar, saber que tipo de terra, que tipo de adubo, que tipo de tudo a gente vai ter que usar. Primeira coisa, gente, a gente tem que saber a origem. Lá na Fênix, essa aula que seria dada, que foi adiada por motivos óbvios, né? Nós estamos agora no meio de março de 2021, e lá tem muita planta, daria para falar, era uma aula de 3 horas, 4 horas aproximadamente. Aqui vou fazer um resumão, tá? Então eu peguei essas 4 plantinhas, que principalmente você que está começando com floricultura, eu já tenho uma floricultura, essa época de verão, que você tem que ter plantas que durem mais, que são mais resistentes e que tem um porquê o seu cliente ter ela em casa, tá? Eu tinha elas, eu não ficava sem essas plantas na minha loja, porque eu vendia muito, muito, muito. As pessoas, elas acabam querendo algo que, além de, né, dar uma beleza na casa, uma planta ornamental, ela tivesse um significado também. Então, isso daí é legal também vocês pesquisarem. Por exemplo, a Zamioculca, que é essa plantinha aqui. Elas estão bem secas porque eu não molhei justamente para poder mostrar como replantar. A Zamioculca, ela é originária da África. Então, a gente já entende que ela é uma planta de local quente, mas ela gosta muito, né, além do sol, não um sol muito forte, tá, gente? A gente chama... ela é meia sombra. O que é meia sombra? O sol da manhã ou o sol da tarde. Aquele sol muito quente, ele vai queimar e não vai dar esse brilho para a Zamioculca. E ela é uma planta transmutadora de energia. Ela tira a energia negativa do ambiente e transmuta, nem muda, para uma energia positiva. Então é muito legal ter esse tipo de planta em casa. Outra coisa, a Zamioculca, daqui a pouco eu vou tirar ela daqui, vocês vão ver que ela é batata, é pouca água, pouquíssima água. Eu recomendo uma vez por mês. Ela tem que deixar assim bem, tá vendo? Tá bem seco. Quanto menos água, melhor. Por quê? Porque senão a batata ela apodrece. Aí você vai perder a planta e ela vai ficar com essa aparência amarelada. Por que a gente tem que tirar essas folhas que estão morrendo? A planta, ela tem a inteligência própria. Não é um raciocínio, mas ela tem uma inteligência própria. Então, vamos dizer que ela consegue falar. Aí ela vai falar assim: ai, amigas, vocês estão com muita vitamina, vamos mandar a vitamina para aquelas que estão precisando. Não. Você vai e tira essa que já morreu, para que... Essa daqui eu não vou tirar agora, que vai fazer uma sujeira. Para que toda a vitamina dela esteja em harmonia para todas as que estão bonitinhas, tá? Outra planta... Agora, uma curiosidade. Eu tinha dessa planta, né, na loja, e uma vez eu coloquei ela na água, sem a batata. Ela quebrou inteira, né? Ela saiu inteira. Eu não sei por que eu pus ela na água. Começou a dar raiz. Olha que interessante, na terra é pouca água,
mas você pode deixá-la na água que ela cria raiz, assim como o bambu. Ó, eu tenho aqui o bambuzinho pequeno, é um vasinho pequeno, muito delicado, que dá para pôr no banheiro, dá para pôr numa parede na cozinha. Ele é muito resistente. E também a origem dele é africana. Só que ele se popularizou mais no Oriente, principalmente na China. Eu não sei se vocês sabem que o bambu, aqueles bambus gigantes que tem, eles levam 5 anos embaixo da terra criando raiz. É isso que a gente tem que aprender, né? A criar raiz, a se estruturar, a se fortalecer. E aí ele começa a desenvolver. O bambu gigante, ele atinge até 25 metros. É lindo. Dá uma pesquisada, bambu na China, bambuzal, é a coisa mais linda. E o bambu também, ele é pouca água, ele não exige uma rega frequente, e ele também fica na água e cria raízes, tá? E o interessante, o que é? Que você pode fazer mudas. Então, você corta ele, por exemplo, aqui, deixa eu abaixar aqui, ó, com uma tesoura, tá, gente? Não exige muita força, não. Então, tá essa raizinha aqui. O que vai acontecer com esse bambuzinho, com esse toquinho aqui? Ele vai ficar assim. Então, aqui em cima vai começar a brotar essa folhinha. Normalmente aqui nessas dobrinhas dele aqui. E aí você pode plantar num vasinho comum. O que é interessante? Quanto menor o vaso, quanto menor a base, menos ele cresce. É que nem aqueles bonsai, né? Aquelas árvores miniatura. Você reduz a raiz dele e ele se mantém pequeno. Você quer que ele cresça? Põe num vaso maior, não precisa ser um vaso grande. Um vasinho desse tipo violeta, olha a diferença. Ele já vai crescer um pouco mais. Helena, mas ele dá outras? Sim, a raiz dele vai depender do tamanho do vasinho e ele vai enchendo. Tem uma cliente lá em São Paulo, a Cristina, ela comprou lá na minha floricultura um bambuzinho assim, um galho, exatamente assim, só que ele estava com raiz. Esse eu tirei, né? Ela me mostrou, outro dia ela me chamou em vídeo, está enorme, mas ela pôs num vaso grande. Ele foi enraizando, foi brotando, ali deve ter umas 6 ou 7 hastes, que está mais de 1,5 m, 1,60 m aproximadamente. Então eles crescem muito. E é chamado bambu da sorte. Então eu não preciso nem falar, né, o quanto que eu vendia. Eu colocava até uma plaquinha, bambu da sorte, põe no preço, isso daqui eu vendia que nem água. Agora, por que é bom a gente ter esse pedrisco, ou musgo, ou mesmo pedra, se o vaso é grande, aquelas pedras, além de dar um acabamento, de ficar bonitinho, ele faz com que a terra não perca a umidade muito rapidamente, porque vai batendo vento, e o vento vai tirando a umidade da terra. Isso daqui, quanto mais você tem esse acabamento, mais úmida a terra fica e menos rega você vai fazer, tá? Agora, esse bambuzinho eu já vou plantar já já. Aí eu tenho aqui a calanchoé, ou calanchói, cada um chama de um jeito. Você vê, esse daqui, ele já ia ser descartado lá na Fênix, né? Parece que tá... Deixa eu pôr aqui mais pertinho. Olha como ele tá feinho. Da mesma forma que eu falei da folhinha lá, o que você tem que fazer? Ir tirando todas essas folhinhas secas. Algumas você consegue tirar até na mão, tá, gente?
Então, essas florzinhas mortas aqui, todas elas têm que ser descartadas, ela tem que ficar limpinha e você vai deixando a flor, né, bonitinha, porque não fica com essa aparência de morta. Ó, é super fácil tirar. Eu não vou tirar todas para não alongar muito o vídeo. Mas você vai tirando, tira as folhinhas também amareladas, todas elas. Aí o que você vai perceber? Essa planta, ela também é da África. Foi coincidência eu pegar só planta africana aqui, tá? E ela é conhecida como a flor da fortuna. Então, é uma flor e que também o pessoal gosta de ter em casa porque vai trazer fortuna. Gente, é claro que isso daí depende muito da crença de cada um. Quando você pega um bambu da sorte, você acredita que ele vai dar sorte, ele vai te dar sorte. Se você acredita que a flor da fortuna vai te trazer fortuna, ela vai te trazer não só monetária, mas a fortuna da felicidade, a fortuna da abundância, né, de tudo. E você acaba trazendo isso para sua casa. Uma vez eu fiz um teste com uma plantinha que eu tinha, chamava coração de mãe, pelo menos o nome popular dela, parecia uns coraçãozinhos bem pequenininho. E eu pus ela, eu dividi, pus em 2 vasos, a mesma muda, pus em 2 vasos, deixei uma em cada espaço, eu passava por uma e não dava bola. Eu só colocava água, colocava mais terra quando precisava, e a outra eu conversava com ela diariamente. Bom dia, minha linda, você tá bem? Olha, mamãe vai sair, sério, gente, eu fazia isso, tá? Conclusão, a primeira morreu, ela foi definhando. A rega era igual, o adubo era igual, só que eu não passava a minha energia para aquela planta. Acreditem se quiser. Quantos de vocês já não falaram, nossa, eu estava com uma planta linda aqui, veio uma pessoa com olho gordo, a planta morreu, tá? Então, vai de cada um. E é legal você falar isso para os seus clientes, você informar sobre isso para os seus clientes. Beleza? Bom, vou deixar outra para falar depois. Vamos falar sobre como plantar. Eu gosto muito de trabalhar com a terra preta, tá? Essa terra eu já coloquei areia. Eu gosto de misturar areia de construção, tá? Uma areia que a gente fala areia lavada. Essa areia, como está tendo construção aqui no meu prédio, eu peguei esse pouquinho, pedi permissão, né, pro empreiteiro, peguei um pouquinho e eu já misturei. Qual que é a proporção de terra e areia? Depende muito. O que essa areia faz? Ela não deixa a terra condensada, ela não deixa aquela terra dura. Essa planta aqui, ela está numa terra vegetal. Tá vendo? Aquela terra marrom. Ela é dura, se aperta, ó, ela é dura. Eu tô apertando aqui, ela é dura, que tá meio molhadinho. Essa terra, ela é muito boa para ervas, tem uma série de plantinhas que gostam. A maioria gosta de uma terra mais fofa, porque a raiz ela vai com mais facilidade. Por exemplo, a espada de São Jorge, a raiz é dura, duríssima. Aquela... Bom, tem um monte de plantas, as ervas principalmente, elas se adaptam bem à terra vegetal. Na maioria, terra preta não tem areia, ok, não tem problema. Mistura bem ela para ela soltar, que às vezes ela vem bem empedrada, para você poder ter uma terra boa para você plantar, tá? Então, aqui, eu peguei o vasinho, detalhe. Aí você vai plantar. Como que você faz? Normalmente,
no fundo do vaso, a gente faz uma drenagem com ou aquela pedra de construção, aquela brita, ou com argila expandida, que é umas bolinhas de argila, que ela é muito legal, porque ela é leve, ela não vai deixar vaso muito grande, a brita acaba pesando muito, né? Agora, vamos dizer que você tem um vasinho pequenininho e se colocar a brita ou a argila, ela vai ocupar quase metade do vaso. Para que serve essa drenagem? Como tem os furinhos, quando você coloca água, a tendência é um pouco da terra sair e sujar, se você não tem um pratinho, né, para planta, um pratinho adequado para você colocar embaixo, mas mesmo assim você de vez em quando vai ter que colocar um pouquinho de terra. O que eu uso? Esponja, tá? Aquela esponja que já tá velhinho, não jogo fora. Eu já pus em algumas aqui, já fiz a drenagem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa esponja e você vai cortar e vai deixar dentro do vaso. Qual a função dela? Além de fazer a drenagem da terra não apodrecer, né? Não ficar muito molhada, porque a terra vai ficar ali e depois ela vai acabar, ela acaba saindo. Com a drenagem, a terra mantém uma umidade legal. Então, você coloca no fundo do vaso a esponja, tá? Eu gosto de colocar um pouco de areia também, que é legal. Pouquinho, gente, vocês viram quanto que eu peguei, né? Um pouquinho de areia. Aqui. Dá uma arrumada. Vocês viram que caiu, ó, que caiu areia. O que é legal fazer antes da areia? Você faz a drenagem, existe uma manta chamada bidim. Você acha em casa de material de construção, tá? Ela vende por metro. Mas você vai fazer um vasinho pequenininho. Eu não vou comprar, né, fica caro. Essa manta é usada normalmente em pessoas que vão fazer vários vasos grandes. Aí é legal. Ela é uma manta sintética, não tem? Pega alguma outra manta, mas que seja sintética, senão com o tempo ela vai apodrecer e vai sumir. Ah, não, mas eu vou fazer esse vasinho porque eu vou dar para minha irmã que ela vai replantar. Tá, coloca um tecido de algodão, coloca um TNT, porque vai evitar que caia essa terra ou essa areia pelos furinhos. Beleza? Então, aqui eu tenho um saquinho, tá? Você corta. Por que é interessante cortar? Que você tira esse bulbo inteiro. Ó. Tá? Ele quebrou aqui, mas não tem problema, porque eu ia quebrar. Normalmente você coloca ele inteiro. Nesse caso, como o vaso é pequeno, eu quebrei ele. Não tem problema. Por quê? Porque aqui eu vou colocar no meu vaso e eu vou completar ele com a terra que eu tenho aqui. Tá? A terra já com areia. Eu vou colocando em volta para preencher todo o espaço vazio. Gente, eu tô na minha casa, na minha sala, não dá para mostrar muito. Está fazendo uma sujeira terrível aqui, mas não tem problema. Ó, coloquei. Eu dou uma centralizada e aperto aqui. E agora, essa plantinha, ela vai reviver. Por quê? Vocês percebam que o tronco dela tá verdinho, tá?
Então, se eu cortar, por exemplo, eu não quero estragar ela, que ela tá tão lindinha. Tá, esse daqui que já tá cortado. Vamos ver se dá para vocês verem. Tá vendo que tá verde? Tá sem foco. Mas ele tá verde. Então, aparentemente, ela parece que tá feinha, que tá morrendo, mas não está. Eu peguei essas plantas aqui com o Márcio faz uma semana, deixei aqui em casa, e agora eu já tenho a minha plantinha replantada num vaso apropriado. Qual que é a rega dessa daqui? Essa daqui também é uma rega. Vai, aqui na Praia Grande, muito calor. 2 vezes por semana, no máximo, nesse tamanho de vaso, uma xicrinha de café de água, tá? Por quê? Essa planta, ela é gorduchinha, tá? Então, aqui dentro, ela acumula água. Se você regar ela muito, ela vai acabar apodrecendo. O que começa a acontecer? O talo dela, né, o pezinho dela, começa a ficar preto. Aí você pode jogar fora porque apodreceu, não tem mais como, tá? Gente, eu não vou ficar plantando de uma em uma, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ó, essa daqui, eu já fiz a drenagem, já tem a terra. Como que eu vou plantar isso? Você coloca aqui, preenche com a terra e você vai ter a tua florzinha. Essa daqui eu vou manter na água até que crie raiz aqui. Essa água eu troco todos os dias, tá, gente? Principalmente essa época por causa de dengue, essas coisas todas. Deixa eu tirar essa bagunça daqui para fazer mais bagunça ainda. Agora vamos lá. Agora essa bagunça vai ser terrível. Esta daqui. Você tira a terra. Fechou. Como é que eu vou tirar a terra dessa? Eu vou apertando o vaso, tá? A terra vai saindo, sujeira total aqui. Aí você tenta tirar, ela não sai, vai apertando o vaso. Eu acho que esse vaso eu vou ter que cortar, porque o vaso tá muito pequeno e eu tô sentindo, tá vendo que ele tá, ó, você percebe aqui, ó, a batata. Aqui você já sente a batata, então ele deve estar muito enraizado. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não vai dar, eu vou ter que quebrar esse vaso. Não vou conseguir com a tesoura. Vamos lá. Você vai com todo cuidado, porque se eu forçar isso daqui para arrancar, ela vai quebrar, né, a própria a folhinha. Gente, eu tô fazendo força aqui, tá? Aí vocês estão vendo que eu tô transpirando, né? Apesar do ventilador ligado, eu tava com o ar, mas começou a ficar muito frio. Tirei. Ó, eu fui com todo cuidado, apesar da força, mas com cuidado. Tá vendo? Essas são as batatas da Zamioculca. Isso daqui, ela vai me render aproximadamente uns 3 vasos. Tenho aqui a minha muda da Zamioculca. Aí eu já deixei um vaso aqui também, pronto, já com a drenagem. É só colocar aqui e preencher com a terra, tá? Então, essa é a diferença da plantinha com batata e da plantinha com raiz. Eu tô em bicas aqui com esse calor. Agora eu tenho aqui a última florzinha, plantinha. Eu amo essa folhagem. Você vê que aqui o nome dela é zebrina. Ela serve para forração, né? Quando você tem um jardim, fazer a forração.
Ou então num vaso, porque ela cai, ela tem a raiz aérea, tá vendo? Isso daqui tudo é raiz. Mas ela fica linda. Eu conheço ela como onda do mar. Essa planta, principalmente para o pessoal espírita, umbandista, eles usam muito para banho de defesa. Você vê que todas elas têm um significado. Gente, essa daqui é a mesma coisa, é rasgar esse saquinho, tá? Com uma tesoura, ele tem os furinhos, você põe a tesoura ali no furinho de baixo e você consegue cortar ela. Essa daqui tá bem dura, esse bobo. Ela tá bem durinha. E essa daqui, igual a Zamioculca, ó, esse daqui saiu inteirinho, mas esse daqui eu vou acabar destrinchando, porque ela já tá pedindo um vaso maior. Eu vou colocar ela num vasinho maior. E olha que fofo, olha o detalhe, ela também vai na água. Eu tirei, lavei a raiz, né, para não sujar a água, pus num copinho e eu deixo em cima da minha pia. E ela estava pequenininha, tá, gente? Então ela já está crescendo. Você pode manter também, assim como o bambuzinho da sorte, você pode plantar ela num vasinho assim? Pode. E ela também vai bem na cozinha, no banheiro, numa varanda. Muito, muito cuidado com varanda com vento, tá? A grande maioria das plantas, inclusive lírio da paz, que é uma planta muito resistente, no vento ela morre. Então você que tem uma varanda, terceiro, quarto, quinto andar, coloca num local onde não bate um vento direto, porque elas vão queimar e elas vão morrer, tá? Gente, não era exatamente essa aula que eu queria dar, eu queria me estender muito mais, falar muito mais de outras plantas, por exemplo, a orquídea. A orquídea normalmente não vai terra, é substrato. O que é substrato? São pinos, são... uma coisa que você pode fazer a drenagem também é isopor. Sabe esses isopor que eles jogam fora quando vem televisão, né? O pessoal joga fora. Corta pequenininho, ele faz uma drenagem legal também, tá? E na orquídea é substrato, às vezes argila expandida, pedra brita, o próprio isopor. Vocês podem ver algumas orquídeas já vêm com esses pedacinho bem moidinho de isopor. Não pode ser muito grande não, tá? Para a orquídea tem que ser bem triturado, bem umidinho. Por quê? A raiz da orquídea, aquela que você vê que fica fora do vaso, na verdade, é uma capa da raiz. A raiz está lá dentro. Ela é bem fininha, assim, ó. Deixa eu ver. Dá para ver? Ó. A finura da raiz da orquídea. Então, ela não pode ter a terra que ela não consegue caminhar pela terra, ela acaba morrendo, tá? Vocês veem que, dependendo da orquídea, ela fica num xaxim, num pau de árvore, né? num tronco de árvore. Ela não é... Tem gente que fala que a orquídea, ela suga. Gente, isso é mito, tá? A minha dica é, procurem no Google a origem da flor. Eu não sabia o nome, olha, eu nem lembro dela, zebrina. Zebra, tá? Eu não sabia, eu tive que ligar para o Márcio, perguntar, mas aí eu coloquei no Google, planta onda do mar. Veio tudo. Mesmo que você não saiba o nome real da planta, coloque o nome pelo qual você conhece. Flor da fortuna, veio a calanchoé. Além da calanchoé, ela tem uma prima, que é a calandiva, que a florzinha dela
é um buquezinho, ela é muito linda, fica muito bonita em jardineira, você colocar uma de cada cor. Tome cuidado com o sol, que ela também é de meia sombra, ela precisa de uma sombrinha, não pode ser o sol direto. O melhor sol para essas plantas é o sol da manhã. Ele é menos agressivo do que o sol da tarde, do meio-dia bem pensar. Beleza? Eu espero ter ajudado. Eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, e eu também sou consultora na área floral. Então, mesmo que você não seja do ramo, não seja da área de floricultura, você tem uma série de plantas e você quer saber o que está acontecendo, estou fazendo isso com a Cristina lá em São Paulo, que ela me liga, mostra as plantas, porque isso, porque aquilo, e eu dou essa consultoria também. Acabo também dando um pouco de terapia junto com a consultoria. É só entrar em contato, vou deixar meu WhatsApp e a gente vai se falando. Semana que vem vou entrar ao vivo no YouTube respondendo uma série de questões que vocês estão me deixando. Então, se tiverem alguma pergunta, eu vou fazer a chamadinha no meio da semana e na outra segunda-feira, não nessa, dia 22, na outra segunda-feira ao vivo pelo YouTube. Até lá, pessoal.